Olá, queridos. Estou contente de poder voltar agora, estando em São Paulo, e assim poder ministrar a aula aos professores e também a aula para os que não estiverem presentes na igreja no domingo. Mas mesmo que você tenha participado da EBD presencial, você poderá crescer um pouco mais, ah, podendo tirar novas dúvidas que ficaram na lição, e assim contribuir para com o seu crescimento. A escola bíblica dominical é a maior bênção na vida do Filho de Deus, porque é através dela que você vai poder esclarecer suas dúvidas. Não tem ocorrido na nossa sala perguntas, mas vocês podem me interromper e fazer perguntas a qualquer momento sobre qualquer dúvida que ficar com vocês, tá? Não é para ficar com alguma dúvida, ou se tiver alguma contribuição, também levanta a sua mão, dá o sinalzinho para mim, e eu então passo a palavra a você. Como nós estamos estudando, esta é a lição 9 sobre o Espírito Santo. E é muito importante, então, que nós possamos trabalhar na pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver sobre a posse dos dons espirituais. E é muito importante entendermos isso, porque é através da posse dos dons espirituais, é através do recebimento desses dons na nossa vida, que nós vamos ter a oportunidade de servir ao Senhor. Os dons são capacitações dada pelo Espírito para servir à igreja. Então é muito importante você ter isso em mente. E nós temos aqui o nosso texto áureo, que eu quero começar com ele, que está registrado em Romanos, capítulo 12, verso 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, eu gostaria que você agora pensasse de uma forma muito clara sobre os dons e sobre o nosso corpo. Mas antes de entrarmos propriamente na lição, vamos falar com Deus. Ó Pai, obrigado porque temos o privilégio de estudar a tua palavra, temos o privilégio de participarmos da escola bíblica dominical, aonde podemos crescer através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos falado através da tua palavra e do Espírito Santo, que aplica a tua palavra em nossas vidas. E agora pedimos que o Senhor nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção e nos dê a tua direção. Por tudo isso que somos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Eu já tenho dito a vocês que eu gosto muito do sistema da escola bíblica dominical. Por quê? Porque é um ensino direto, é um ensino ah, metodológico, mas também é um ensino que trabalha da forma mais clara o assunto possível. E se os alunos estudam a lição, então eles vêm exatamente para nós aprofundarmos a ideia bíblica, e assim atingirmos um objetivo cada vez mais fundo no entendimento. Então, por isso que a igreja investe em nós, nos dando a literatura, e através da literatura, então, nós podemos estudar previamente, podemos anotar nossos questionamentos e também anotar aquilo que Deus vem falando aos nossos corações. A primeira participação que eu gostaria de fazer com vocês, você conhece os seus dons espirituais? Sim, a, a
Atualmente eu tenho o dom de mestre, o dom de profecia, o dom de serviço e eu estou tentando buscar aqui deixa eu colar um pouquinho aqui no texto bíblico para ver se eu, bom, se a gente for ler por Efésios 5, então tem o dom de pastor também. Uhum. E os demais? Pelo Efésios menos, 4. Errei o capítulo. pelo menos o sim e não eu gostaria de ouvir. Pastor, eu não sei se é um dom, mas eu gosto muito de cuidar de criança, gosto muito de ajudar as pessoas, principalmente com enfermidade. Quando eu vejo alguém enfermo, eu gosto de estar ali falando a palavra de Deus, falando, porque eu acho assim que é um momento muito especial, não só quando está doente, na doença, mas muita gente que está doente, que nunca conheceu a palavra, eu acho que às vezes ali é um horário muito necessitado, porque, portanto, que eu tive minha irmã 3 anos e meio aí, eu sei que ela ali estava buscando o tempo todo, orando, vigiando, estava muito entregue a Deus, e eu, nos últimos dias, eu falava para ela: você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Ela falou: com certeza, minha irmã. Então, esse é um cuidado que eu tenho, não sei se é um dom. Sim. Então, vou te esclarecer. São dois dons que você está falando. Um, o dom do serviço, e o outro, o dom do socorro. Então, esses dois dons, eles estão interligados a esta situação. É um dos dons primordial para você ser uma diaconisa. Se não tem esse dom do socorro e do serviço, não pode ser diaconisa, porque o diácono é exatamente para servir, né? E tem que ter a compaixão daquilo que vai fazer, né? Então, esses dois dons é o que a irmã mencionou, mas também mencionou um terceiro dom, que é o dom do evangelismo. Então, também tem esse dom que você aproveita a oportunidade para falar de Cristo às pessoas. Oi, pastor, boa noite. Fala, Anselmo. Eu acho, eu tenho um dom de ajudar as pessoas. Eu me Uhum, sinto bem em ajudar as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam para mim: olha, ajuda fulano, que fulano é uma pessoa tão boa. Não, eu ajudo não é porque é bom, é porque precisa, uhum. né? Porque se a gente fosse ajudar só quem é bom com a pessoa, a gente acha que a gente está ajudando esperando alguma coisa em troca, né? Mas eu acho que meu dom eu gosto de ajudar as pessoas. Uhum. É o dom que eu acabei de falar para a Beth. Isso. Mais alguém quer falar? Nós vamos, ao terminar a lição, você vai ter todos os textos bíblicos que falam de uma lista. Agora, quero dizer para você que esta lista não é uma lista finda, porque a igreja está passando por novos tempos e o Espírito está capacitando. Quem diria que hoje você ser uma pessoa tremendamente dominadora da tecnologia estaria sendo um dom da igreja, né? A música seria um dom da igreja. Tudo isso, principalmente que a música foi introduzida há muito pouco tempo, agora na nossa realidade de igreja, né? Antes eram as vozes que louvavam a Deus. Os instrumentos eles foram entrando e muitos foram entrando com muita resistência. A resistência maior ainda que nós encontramos agora é a bateria, né? Há algumas igrejas que realmente não querem a bateria, mas assim foi com o piano, assim foi com o órgão, assim foi com os outros instrumentos que eles foram entrando na igreja. Então é muito importante a gente entender que o Espírito vai capacitando e vai nos dando esse discernimento de como atuar na igreja e assim trabalhar
para que a obra de Deus seja feita. Então, é muito importante. Por que os dons espirituais? Eles existem para que a igreja, de uma forma bem ajustada, possa fazer a sua obra. Quando estamos falando de dons maiores, é o dom que serve. Quando nós estamos falando de dons menores, é dom para a sua edificação. Mas hoje há uma inversão. O dom de línguas é um dom só de edificação pessoal, mas ele virou uma coqueluche. E hoje há pessoas e igrejas que dizem que se você não fala a língua, você não tem o Espírito Santo. É uma coisa absurda falar essa declaração. O dom de línguas nunca foi sinal de batismo no Espírito Santo. Principalmente porque o pastor Cristiano já ensinou muito bem isso na lição anterior. Você pode acessar esta lição lá atrás, aonde você vai ver que aconteceu em duas situações que a pessoa recebendo o Espírito Santo falou em línguas. Mas todas as outras receberam o Espírito Santo e os apóstolos todos receberam o Espírito Santo e não falaram línguas. Aí você vai dizer para mim que os apóstolos não tinham o Espírito Santo? Então, é muito importante a gente ter isto em mente, né? Então, nós precisamos entender que os dons não é algo que eu vou comprar ou eu vou alcançar de qualquer forma. Não é. Por isso, há muitos dons de línguas fabricados. E isso não deve ser feito por nós. Mas veja Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons foram distribuídos dessa forma. Imagine se a minha mão quisesse ser a boca. Hoje, na linguagem dos surdos e mudos, ela comunica, mas ela não se alimenta. A boca continua com a função de ingerir os alimentos, mas a comunicação dos surdos e mudos é feita através da expressão corporal mais as mãos. As mãos são fundamentais para falar a linguagem, principalmente que quase que o som não vai ser emitido, não tem muito sentido porque ele é surdo, ele não vai ouvir o som nenhum, né? Então é muito importante a gente ter isto em mente. Mas as mãos não podem chegar e dizer eu quero ser o pé. Eu gosto de chutar bola e eu não gosto de jogar basquete. Então eu quero ter contato com a bola. Então você vai trabalhar nessa situação. Tem vários esportes que usam as mãos com a bola para jogar, mas o futebol é com os pés, só o goleiro que põe a mão, né? Ou quando você vai cobrar um lateral. Mas fora disso, você pôs a mão na bola, é falta, e dependendo da gravidade do local onde você está, pode virar até um pênalti, né? Então é muito importante a gente ter isto em mente. Mas cada parte ela é fundamental. E isso é muito importante que nós temos na nossa mente e no nosso coração. Vamos então entender o significado de dons. Dons é qualidade, aptidão, talento. Essa é a definição do dicionário. Mas no contexto bíblico e principalmente neotestamentário, os dons são dados por Deus através do Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, não sou eu que, ao buscar, descubro.
Não, é o Espírito que me deu. É o Espírito que me deu e me deu com um objetivo. Por isso seria muito importante você não ser aquela pessoa que fala assim: olha, eu quero fazer solo na igreja porque fica em destaque. Mas você não tem voz. Mas você pode louvar a Deus. Vou contar a minha experiência. Eu era capaz de cantar uma música numa nota só. Você já imaginou? De todos os acordes que você tem no teclado, no piano, nos instrumentos, você cantar numa única nota? Eu não mudava a tonalidade daquilo que eu estava cantando por nada. E aí, então, o Jair Brás, que hoje é pastor, ele falou assim: Júnior, você gostaria de tentar resolver esse problema? Porque eu já vi você cantando perto de mim, dói os ouvidos. Você não consegue mudar a tonalidade das notas de jeito nenhum. Você não quer aprender? Eu falei: sim, mas você vai participar do coro. Porque através do coro você vai aprender a cantar. Tá, não é muito minha praia o coro, mas vamos lá. E aí, então, eu fui aprendendo a subir e descer de acordo com o que estava escrito na partitura. Porque até aprender a ler a nota, aprendi porque eu aprendi a tocar acordeon. Então, eu sabia que tinha notas colocado nas linhas e nas pautas musicais. Então, eu sabia disso e cada nota tem lá a sua melodia a ser tocada. Então, é muito importante você, mesmo tendo conhecimento, você tinha que ter a prática de cantar subindo e descendo as notas musicais. E aí, até que ele foi me ensinando, hoje não me vejo na qualidade de cantar. Eu louvo a Deus. Mas é muito importante você ter em mente que tudo também vem com a prática, mesmo a mensagem. Anselmo, certa vez, disse: pastor, quando o senhor fala com uma tranquilidade, as palavras saem fáceis da sua boca. Não foi sempre assim, não. Tanto que eu nunca quis, na juventude, até a juventude, aceitar pregar. A minha primeira mensagem pregada foi 6 meses que eu já estava no seminário. E então o pastor Reis me convidou para pregar, e como eu saí do seminário, era perto das 6 da manhã para ir na igreja, então na serra é fria. E aí eu botei um terno de lã. Mas quando eu subi ao púlpito para pregar, e a igreja só tinha ventilador, estava 42 graus e eu de terno de lã. Entre a oração inicial e a oração final, o texto da mensagem e toda a pregação, levou 7 minutos. Não veio mais nada para eu falar. E aí terminei, devolvi a palavra ao pastor Reis, e aí o pastor Reis não perdeu a oportunidade de fazer a piada, né? Disse: eu vou falar de lado aqui do púlpito, porque tem uma piscina aqui dentro, na frente do púlpito, de água, de tanto que ele transpirou ao estar pregando, né? E então quase que eu tive uma desidratação ali naqueles 7 minutos, de tanto que eu transpirei, tremi, e aconteceu tudo que tinha que acontecer. Hoje eu tenho uma capacidade, com o treino, de falar a mesma mensagem em 3 minutos e falar a mesma mensagem em 30 minutos, ou até mais. Não é enchendo, é acrescentando informações dentro daquele extrato que foi preparado. Então é muito importante você entender que isso é uma capacitação que o Espírito dá. Além dele ter me chamado para ser um profeta, ele também me chamou para ser um mestre. E para ser um mestre é necessário ter o domínio do conhecimento daquilo que você vai falar. Você vai transmitir.
E para transmitir, a pessoa tem que entender aquilo que você está falando. Se ela não entender, você não comunicou. E o mestre precisa comunicar a ideia de uma forma clara. E ele fazendo isto, então, ele alcança o objetivo de transmitir o ensinamento. Então, é muito importante você entender esta diferença que ele está nos falando sobre os dons espirituais, que no mundo secular é talento, qualidade e aptidão. Mas no contexto bíblico, são capacitações que o Espírito nos dá. Então, toda obra de Deus só pode ser feita através da capacitação do Espírito Santo. Então, eu espero que você tenha então em mente isto. E tendo a informação daquilo que o Espírito já lhe capacitou, então vá e faça a obra de Deus, porque é Ele que vai fazer com que nós possamos realizar tudo aquilo que Ele espera na nossa vida. Mas também vamos ver o que é que a Bíblia vai dizer nas listas dos dons espirituais. A primeira lista está em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, ela começa no versículo 7. Primeira Coríntios 12, 7. Veja, eu vou ler pausadamente para que você entenda. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, o dom, a capacitação que eu vou receber do Espírito, não é para que a minha luz brilhe. Quero dizer que se você recebe isto, já recebeu seu galardão, não tem nada no céu. Por isso que quando você está realizando uma obra e um irmão chega até você e diz: que bênção, como eu fui edificado. A nossa fala desse que está ministrando deve ser sempre esta: a Deus toda a honra e toda a glória. Você limpa a sua casa e alguém chega e diz: puxa, sua casa é tão limpinha, tão cheirosa. Aí a vassoura fala assim: fui eu que limpei. Você já imaginou? Você vai sair correndo da sua casa se a vassoura começar a falar. Não, ela é um instrumento. Quem teve a paciência e escolher a vassoura correta foi você. A Emilce vive falando comigo porque nós temos o piso frio. Então, eu começo a pegar aquela vassoura de... antes era piaçava, né? Mas agora é uma de pelo de nylon. Não sei se o nome é o mesmo. Mas aí eu estou varrendo com ela, aí daqui a pouco vem Emilce: amor, já te disse que o pó fino só sai com a vassoura de pelo. Se você não usar a vassoura de pelo, vai ficar sujeira para trás. Aí depois que eu varri tudo com essa vassoura que eu gosto, porque ela é mais alta, né? Aí eu pego e vou varrer com a vassoura mais baixa, que é a vassoura de pelo. Né? Então, essa é uma coisa normal, mas a vassoura nunca vai reivindicar a glória para ela. O desinfetante que você passa no chão nunca vai falar: tá vendo como eu sou cheirosinho? Ó, que delícia eu sou, gostosão da mamãe. Ele não vai falar nada disso. Mas tem muito crente recebendo a glória que nunca deveria receber. Inclusive, é uma competição como se fosse de programa de mídia, vendo quem tem mais ibope, quem tem mais pontos de audiência. E o que eu fizer para ter pontos de audiência é o que vale a pena. Não, mas ele está dizendo assim, visando o bem comum, visando o crescimento da igreja.
O versículo 8 continua dizendo, pelo Espírito e aí vai dar a primeira palavra, o primeiro dom dos dons. Palavra de sabedoria. A outro, a palavra do conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de curas. Pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento do Espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação. Lembre-se do que ele vai dizer agora no verso 11. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Não conforme o que eu desejo. Entendeu os dons que ele mencionou aqui? E aí você pode, na sua Bíblia, grifar aquilo que você acha que o Espírito já lhe capacitou. E depois chegar e conversar com o seu pastor. Pastor, eu sinto que tenho esse dom. Quando nós temos um dom, o pastor deve confirmar e a igreja deve confirmar. Como é que o pastor deve confirmar? Lhe atribuindo serviço. E a igreja reconhecendo que você realiza esse serviço. Então é muito importante. Nós já demos um passo na nossa igreja, que é o passo de que você autoindica para servir ao Senhor. Mas além deste passo que nós já demos, é necessário dar um outro passo, que é a pessoa dizer, quero me autoindicar porque Deus me capacitou nesse dom. E aí você vai servir como se estivesse usando uma luva perfeita para poder fazer a obra de Deus naquilo. Mas veja agora a outra lista que está ainda no capítulo 12, versículos de 28 a 30. Leia, por favor. Assim, na igreja de Deus, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Até o 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos os dons de curar? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto... tá. Não, só até o 30. Okay. Veja, então é muito importante você ter na sua mente e no seu coração que agora completa. Mas aqui ele começa dizendo, ordenando primeiro, segundo e terceiro. Mas eu quero dizer para você que só foi acrescentado isto. Não está dizendo que o maior dom é ser apóstolo. É bem verdade que nos dias de hoje estão reivindicando apóstolo aquele que é o maior. Daqui a pouco ele vai virar sumo sacerdote e daqui a pouco ele vai virar Deus. E eu acho que depois grande Deus. Porque vão ter que criar hierarquias para ir subindo essa situação. O apóstolo, a diferença dele para o profeta e o pastor é que ele tinha uma visão mais ampla. Ele cuidava do macro da igreja. Mas tem que ter uma especificação. Aquele que andou com Cristo. Então, aqueles que andaram com Cristo são chamados de apóstolos. Tanto que
Jesus tinha 120 discípulos, mas ele denominou 12 apóstolos, aqueles que caminhavam o tempo todo com ele, que seriam líder destas igrejas que iriam ser espalhadas por toda a face da terra. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Mas lembre-se, na obra de Deus não existe senhores, existe servo. Certa vez, Jesus, falando com os seus discípulos, disse uma palavra muito pesada quando eles disputaram quem iria sentar à direita e à esquerda de Jesus. Ele disse: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Eu tive na minha vida, na minha casa, uma samambaia de metro. Isto foi no meu primeiro ministério em Araras. E ela ficava na sala. Ela ficava no teto. Nós tínhamos um suporte que ela ficava quase encostada no teto e suas folhas caíam. Mas ela ficou tão bela que ela saiu galhos por todos os lados do vaso e descia aquela cortina de samambaia, e quanto mais bela, mais ela ficava perto do chão. E eu sempre dizia, o cristão sempre deve ser esta pessoa. Quanto mais perto, mais ajoelhado e mais servindo as pessoas ele deve estar. Ajoelhado buscando a presença de Deus. E encurvado para servir as pessoas. Se a gente faz isto, então ter os dons são dons de serviço. Certa vez uma pessoa me perguntou quais são as benesses de ser presidente da Ordem dos Pastores. Eu falei, é uma grande, um grande privilégio. Eu termino de pregar na igreja e tenho reunião por volta que vai até meia-noite. Depois a gente entra num carro e aí a gente viaja a noite toda para às 9 horas estar chegando em alguma cidade na segunda-feira, quando nós vamos nos encontrar com os pastores lá daquela região distante. E aí a gente chega lá às 9 horas da manhã e depois toma um café com eles, depois fala com eles, depois almoça com eles, depois tem uma reunião à tarde. Quando é por volta de 4 horas da tarde, está saindo da cidade e vai viajar e vai chegar em casa por volta de 2, 3 horas. E quanto o senhor recebe por fazer isso? Algumas vezes a gente paga pedágio, combustível, alimentação. Receber a gente não recebe, não. Mas não tem vantagens? Tem. Tudo isso eu estou juntando galardões lá no céu. Servir ao Senhor é juntar galardões no céu. Então, nenhum presidente na nossa denominação é status, é serviço. Ele vai ter que trabalhar muito, vai ter que resolver muitos problemas, vai ter que perder o sono e vai ter que fazer muitas coisas. Como o seu pastor, que está cuidando de nós o tempo todo. Certa vez um jovenzinho disse, eu quero ser pastor quando eu crescer. A mãe disse, ai filho, você quer ser pastor? Quero sim. Por que você quer ser pastor? Meu pai sai para trabalhar de segunda a sábado todo dia. E eu não vejo ele em casa em nenhum momento. O pastor só trabalha no domingo. Eu falei, o pastor só trabalha no domingo, né? Então são coisas que a gente tem que pensar que as pessoas não entendem. Aí nós vamos ter uma segunda lista que vai ser colocada em Romanos, no capítulo 12. Abram as Bíblias, Romanos 12. Ok, antes então de entrar nesse texto, o Anselmo e o pastor Cristiano pediram a palavra. Então vai primeiro Anselmo, depois o pastor Cristiano.
Pastor, eu queria entender um pouco aqui sobre como é esse dom de cura. O dom de cura é aquele dom que só Pedro vivenciou dos apóstolos. A sombra Uhum. dele curava todos os males. É você ter o poder de orar e a pessoa sarar de imediato. É você repreender a enfermidade e ela ser repreendida e curada, independente do que aconteceu. Lembre-se que Jesus curou da lepra, Jesus curou o cego, Jesus curou o aleijado, Jesus curou o surdo e mudo. Então, não existe uma limitação. Jesus ressuscitou o morto. Então, o dom de cura e o dom de milagre, eles estão ligados a essas duas coisas. É fazer mesmo. Eu não tenho esse dom a despeito de já ter orado por várias pessoas e as pessoas terem sido curadas. Mas eu não acredito que seja um dom meu. Mas eu creio no poder da cura. Eu creio naquilo que Deus pode fazer realmente sem usar a medicina, sem usar absolutamente nada. Então, Deus pode. Ele é o dono. Mas eu também não vou abrir a porta da igreja e dizer cura-se, mesmo que eu tivesse o dom. Tanto que Jesus saiu das cidades após realizar milagres, porque senão as pessoas não deixariam mais Jesus e ele teria que só curar. E Jesus veio trazer a palavra como dom principal. Né? Entendeu agora, Anselmo? Entendi, pastor. Tá Obrigado. bom, de nada. Pastor Cristiano? Só trazendo aqui um elemento a mais em relação ao dom do apostolado, na Bíblia você tem duas identificações de apóstolos, porque é uma palavra comum no grego antigo, no grego koine, que é o grego que é usado para a Bíblia. Você tem o apóstolo, que é a exigência de Atos 1, como um título, certo? E aí, então, a exigência que é dada ali quando eles escolhem Matias como substituto de Judas, é que ele já tiver, essas pessoas teriam que ter andado com Jesus. Como o pastor Salovi citou, existiam aí 120 discípulos que andaram com Jesus nesse período, não somente os 12, certo? Então, esses são os 12 apóstolos que são mencionados ali. Mas também o livro de Atos, e aí também o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios e também na carta, e também na carta aos Coríntios, ele usa essa expressão, os apóstolos. E essa expressão é a mesma que Lucas usa no livro de Atos, por exemplo, em Atos 14, em que ele chama de apóstolo não somente Barnabé, mas não somente Paulo, mas também Barnabé. Ele usa a expressão no plural, os apóstolos Barnabé e Saulo. Essa expressão apóstolo, ela tem uma tradução de como o mensageiro ou os mensageiros. Também aquele que é enviado com uma ordem. Então, os mensageiros enviados, para ser mais exato. Ou seja, são pessoas que saem ali das suas igrejas, são enviados pelas suas igrejas com a mensagem. Hoje, a figura que nós temos deste dom, que é o dom apostólico, seriam os missionários. Ou seja, não tem nada a ver com o título, a gente tem que deixar isso bem claro. Aquele que tem o dom de apóstolo é aquele que quer exercer missão além daquilo que está ao seu redor. Né? Então, por exemplo, os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, do nosso estado de São Paulo, eles exercem esse apostolado. Então, a gente tem que entender essas duas aplicações da palavra para saber que, sim, ainda é um dom exercido, não como muitos interpretam, e muitos interpretam de uma maneira errada. E assim como o pastor Salovi ele trouxe aqui um conceito interessante, que é o apóstolo, ele tem uma visão ampla
além de toda a igreja. Então, dentro da igreja, o apóstolo é o que vai estar capacitando a igreja para exercer a missão além do seu quarteirão, além do seu bairro, por exemplo. Então, é ele que vai estar ali investindo em que a igreja envie pessoas a campos onde a própria igreja como um todo não chega, mas um braço dela, que seriam seus missionários, tá? Então, é só trazendo uma das aplicações do dom de apostolado. Obrigado, pastor Cristiano. Muito bem, vamos então agora para Romanos, capítulo 12. Versículos de 4 até o versículo 8. Pode ler. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Então, nós temos aí agora o dom de profetizar, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de dar ânimo, o dom de contribuir, o dom de exercer liderança e o dom da misericórdia. Cada um como deve ser ministrado e ele está instruindo de que maneira fazer. A outra lista da Bíblia está em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Começando no verso 8 até o verso 12. Por favor, leia. Irmão Emilson, seu microfone não está saindo som, não. Não, não está funcionando. É do 8 até o 12. 12. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, novamente aparecem os apóstolos, os profetas, entra aqui agora um novo dom, o evangelista, pastores com uma qualificação, pastores e mestres. O que significa isto? É aquele pastor que está voltado muito mais para a área do ensino, não da profecia. É uma qualificação a mais do pastor ou do profeta, né? E aí ele diz, esses dons têm a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, entenda muito bem isso. Agora, muitas pessoas ficam a perguntar, qual a diferença entre dom, com M no final, e dons? Então é muito importante a gente saber
que toda vez que a Bíblia se refere dom, refere-se ao recebimento do Espírito. Quando isso acontece? Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador. O Espírito Santo vem habitar em você. É a presença de Deus na sua vida que nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. E quanto mais você deixar Deus atuar na sua vida, mais da graça de Deus, que é a outra forma de dizer que a presença de Deus está em você, é a graça de Deus habitar ricamente na sua vida. Então é muito importante você ter isso. Então, dom com M é a presença de Deus na sua vida. Dons é a capacitação do Espírito Santo na sua vida, capacitando você para socorrer, para administrar, para ensinar, para fazer o que for ser feito na igreja. Ficou alguma dúvida até aí? A diferença de dons e de dom? Agora, geralmente as pessoas ficam nesta dúvida. E 1 Pedro 4, 10 e 11 vai esclarecer mais de que maneira deve ser administrado a capacitação do Espírito através do nosso viver. Veja que está lá, 1 Pedro 4, 10 e 11. Acho que vai sair som, hein, Milce? 4, 10 e 11? Isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Certa vez uma igreja escolheu seu pastor, mas na escolha ele precisaria ter, no mínimo, 3 títulos de doutorado. 3 títulos de doutorado. Durante um ano, esse pastor pregou teses que ele defendeu. E ele foi dispensado depois de um ano no ministério. Logo em seguida, a igreja buscou um novo pastor. E na qualificação do pastor estava assim escrito que ele pregue a Bíblia. E aí então eles tiveram um pastor que pôde edificar a igreja. Então ele está falando, se alguém serve, faça com a força de Deus, que provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Tudo que você fizer é para glorificar o nome de Deus. Agora, vem logo uma pergunta que não quer calar. Eu não tenho nenhum dom. Ou posso ter todos os dons? Ora, não tem nada e ora tem tudo. Eu não conheço ninguém que tenha todos os dons. E olha que eu estou nessa caminhada há 53 anos. Conheço muitas pessoas dotadas pelo Espírito Santo, mas elas não tinham todos os dons. Então é muito importante você
ter em mente que você tem um dom. Você tem. Aí você vai falar assim, vai dizer que é de evangelizar. É. Porque todos nós fomos comissionados para evangelizar. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão que nós recebemos. Se nós recebemos a grande comissão, recebemos a capacitação. Mas os outros dons vêm de acordo com aquilo que o Espírito precisa de atuar na igreja. Quando eu fui pastor de uma pequenina igreja, eu precisei me desdobrar em várias ações na igreja. Mas também eu já fui pastor de uma igreja que eu tinha uma grande equipe de ensino. E teve momentos que eu só capacitava aqueles que iriam ensinar. Como agora nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja, mesmo que ela seja pequena, tendo essa aula dos professores, capacitando alguém para que eles possam ensinar na igreja. Então é muito importante você ter isto em mente. É fundamental preparar toda a liderança. Por isso que o nosso pastor tem trabalhado pesadamente em discipular. Se você não conhece, pergunte um dia para o pastor quantos discipuladores e em que áreas nós temos de discipulado na igreja. Você vai ficar surpreso. Mas tem igrejas que só estão trabalhando através dos discipuladores. Isto é bênção, porque a igreja vai ter multiplicado o ensino de uma forma exponencial. Enquanto nós temos um pastor ensinando através do púlpito, nós teremos dezenas e centenas de pessoas ensinando durante a semana. Então imagine cada um ensinando 2, 3. A multiplicação que vai acontecer na vida da nossa igreja. Então, posso ter todos os dons? Acredito que você não vai ter. Mas você terá todos os dons que o Espírito Santo lhe capacitar. Isto com certeza. E em 1 Coríntios 12, 11 diz, todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formaram um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Como o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aí, ele nos orienta a procurar o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Ele está falando assim, então procure o melhor dom e tenha ele. Não, não é isso que ele está falando. O caminho mais excelente é você trabalhar aonde o Espírito já lhe capacitou. Tem muita gente frustrada. Sabe por quê? Porque ele pensa que o holofote deveria estar sempre em cima dele. Certa vez, um membro de uma igreja começou a compartilhar. E o pastor, para motivar, ele começou a permitir que esse membro desse relatório. E aí, então, na primeira semana que ele deu relatório, ele disse, nessa semana eu distribuí 600 folhetos. Aí foi crescendo o número de folhetos até ele chegar a 2.000 folhetos na semana. E aí o pastor fez uma pergunta para ele. Meu irmão, depois que você distribui, quantos ficam no chão?
Eu não gostaria que você panfletasse com folheto. Eu gostaria que você entregasse o folheto. E aí o irmão chegou e disse na outra semana no relatório: eu entreguei 3 folhetos. A igreja: uau! O que aconteceu com o irmão? Pecou? E quero apresentar 3 novos irmãos em Cristo que aceitaram a Jesus Cristo, e durante toda essa semana eu estive com eles falando de Jesus. E assim ele continuou fazendo e levando pessoas a conhecerem a Jesus Cristo como Salvador. Lembre-se, a ordem do Senhor não é distribua folheto. A ordem do Senhor é faça discípulos. Ontem mesmo estava conversando, a Karine estava tá aí hoje conosco, estava conversando com ela e disse: você tem uma grande missão. O pastor Cristiano está discipulando, mas o espelho é você. Todos os seus funcionários estão olhando para a sua vida. E é importante a gente ter isso em mente, porque nós somos responsáveis por aquelas pessoas que nós cativamos. A Cíntia tem as suas filhas na fé. E as filhas ficam no pé dela o tempo todo. Né? Não esqueço de uma vez que a Duda falou com ela e ela contou a experiência, dizendo: tia, por que a gente não acorda mais cedo, toma café e você se apronta direitinho para a gente ir para a igreja? E aí a gente até sabe quando ela acordou e rolou da cama e veio para a igreja e quando ela teve tempo de se aprontar, né? É de tênis ou é de sapatilha? E aí a gente sabe o que foi que aconteceu. Então é muito importante você ter em mente que a gente é responsável por aquilo que nós falamos e aquilo que nós anunciamos. Então, o caminho mais excelente é você sentir daquilo que o Espírito Santo falou com você e aquilo que ele lhe capacitou e você vai fazer. Toda obra de Deus é espinhosa. Mas quando ela está com a capacitação do Espírito Santo, nós temos o refrigério dos espinhos que nos perfuram e nos machucam. Então é muito importante você ter isto em mente e permitir que isso aconteça. Por isso ele começa o texto do capítulo 12 dizendo assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não está xingando a gente. Ele está dizendo: eu quero que você não ignore esse ensinamento para a sua vida. Porque se você não ignorar isso, você vai entender como trabalhar. No versículo 13 ele vai dizer: por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Eu espero sinceramente que esta lição, daquilo que você passa a entender sobre os dons do Espírito Santo, faça com que você comece a buscar esse caminho de viver na dependência do Espírito de Deus. E aí eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado e feliz por ser um instrumento. Preste atenção no que eu estou falando. Um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Alguma palavra? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Começo de novo.
Tá bom, queridos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Foi bom ver a sala cheia hoje. Uma grande bênção. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém,